Epa, opa, vamos aqui. Agora aqui, não. Peraí. Página 210, capítulo 7, página 210. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Danilo Yuri Sacramento, sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre reprodução humana, abordando dois tipos de câncer: o câncer de próstata e o câncer de mama, ok, gente? Agora, por que abordar isso? São dois tipos de cânceres que são perigosíssimos e importantes para serem estudados, porque afetam a saúde tanto do homem, no câncer de próstata, certo? O câncer de próstata afeta muito a vida do homem, quanto o câncer de mama afeta a vida da mulher. Agora me perguntem por quê. Olha lá. Eu estou aqui no site do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, abordando sobre estatísticas de câncer e estes tipos de câncer com a última atualização em maio deste ano, ok? Daqui a alguns dias vai completar 3 meses mais ou menos a informação. Entendam que o câncer ele pode gerar um tipo de morbidade hospitalar e, a depender do caso, pode ser uma mortalidade para as pessoas, e tem importância de vigilância epidemiológica alta por causa da ocorrência, distribuição e evolução dessas doenças aqui no Brasil. Que em homens, o câncer de próstata é o que tem maior evolução, ou seja, está aumentando em grande quantidade o câncer de próstata nos homens, depois do câncer do cólon e o câncer do reto. Veja que 29,2% de aumento, isso é um número considerável. Em mulheres, o câncer de mama 29,7%, ou seja, o câncer de mama cresce um pouquinho mais nas mulheres comparado ao câncer de próstata nos homens. A percentagem dela da doença nas mulheres do câncer de mama é um pouquinho maior, essa percentagem é um pouco maior. Veja aqui, exatamente por isso vem esse assunto no livro didático. Agora, o que seria câncer de mama? Vamos lá, vamos abordar primeiro o câncer de mama. É uma doença, né, que é um desordenamento celular da mama, lá como eu havia explicado para vocês. O acúmulo, né, de gordura e as transformações que ocorrem e a relação disso com o sistema hormonal. E essa doença evolui de distintas formas. No caso, o câncer de mama, como o homem também tem mama, ocorre somente em 1% dos casos, ou seja, 99% dos casos de câncer de mama ocorrem em mulheres, ok? Então, muito cuidado com a saúde de vocês. O que acontece? Existe tratamento no SUS para o câncer de mama. As estatísticas de casos para esse ano a expectativa ou estimativa é de 66 mil novos casos. E, infelizmente, ok? Até 2017 ocorreram 16.724 mortes de mulheres e de 203 homens. Então veja que de todos os números de pessoas que morreram, a maioria eram mulheres. O aumento do risco ocorre como? Existem 3 fatores: fatores ambientais e comportamentais, históricos, né, reprodutivos e hormonais, e os fatores hereditários ou genéticos. Então, são essas 3 grandes categorias da relação entre os casos de câncer de mama em mulheres, sendo que a idade é muito importante para a relação do fator de risco, e após os 50 anos é necessário ir ao médico para se cuidar. Fator ambiental, no caso, você pode analisar que é a obesidade e o sobrepeso,
depois da menopausa, então lá para os 50 anos. Claro que a mulher precisa se cuidar desde mais nova. Aí vem os outros os outros fatores que eu vou abordar daqui a pouco. Existe o sedentarismo e a inatividade física, então isso tem relação, e no caso já vai desde a infância, né? A jovem precisa praticar exercícios físicos e fazer o que? Atividade física. Também existe consumo de bebidas, olha lá, também em relação com relacionando o câncer de mama com o comportamento, né? A pessoa adquire durante a fase da vida. Exposição à radiação ionizante, raio-x, por exemplo. Se uma mulher trabalha em um ambiente em que haja exposição grande de raio-x, então precisa tomar o máximo de cuidado possível. Os fatores históricos da reprodução, ou seja, de história reprodutiva e hormonal, nascem lá dos primeiros, digamos assim, das primeiras menstruações, do primeiro padrão de menstruação, quando a jovem tem. O fato de não ter filhos, não ter tido filhos. Primeiro, a gravidez após os 30 anos. Então, a gravidez após os 30 anos é que pode, né? Pode, entenda. Não é que vai, obrigatoriamente. Existe também o fator de tomar cuidado. Veja que é logo na relação do início e do fim, né? Quando uma mulher para de fazer a menstruação lá para os 55 anos de idade. Então, também ela precisa tomar cuidado nessa fase toda, né, de desenvolvimento fisiológico, morfofisiológico do corpo. Então, do início ao fim, ela precisa tomar muito cuidado com os comportamentos que adquire durante a vida e o uso de contraceptivos ou reposição hormonal. Então, ainda tem mais um período de 5 anos, indo até os 60, com cuidados da saúde, para não desenvolver, além de qualquer outro problema de saúde, também o câncer de mama. Bom, no caso aqui existem fatores genéticos, né, com origem da família, se a pessoa já tem histórico familiar com câncer no ovário, por exemplo, outros tipos de câncer, se já tem também do próprio câncer de mama, seja até independentemente de se homens ou em mulheres, o câncer de mama, ok, pode ser que a jovem herdou isso. E, claro, caso disso, principalmente antes dos 50 anos de idade, se existe algum indício, né, algum parente que tem esse indício de antes dos 50 com esse problema, e encontrar as causas. Agora eu vou pular partes para ser mais direto. Prevenção, né, prática de atividade física, alimentar-se de forma saudável, frutas, verduras, legumes, carnes, caso a pessoa seja carnívora, não seja vegetariana, alimentar de carne branca com ômega 3, manter o peso corporal adequado de acordo com a morfofisiologia ou o biotipo do indivíduo, evitar consumo de bebida alcoólica, a prática da amamentação, no caso para aquelas que já são mães, na fase adequada, e evitar o uso de hormônio sintético como anticoncepcional, terapia de reposição hormonal. Então, evitar o uso de forma artificial de hormônios. Os sintomas são nódulos, são os caroços que aparecem, que se acumulam. A pele da mama fica avermelhada. Alterações do bico do peito, do mamilo e a modificação de nódulos nas axilas e no pescoço. Então, são regiões próximas ao que? O tipo ao lado de um dos dois seios. E a saída de líquido anormal pelos mamilos. Então, muito cuidado com isso. Detecção precoce, é bom ir ao médico, ok? Para evitar com que haja risco de doenças, ok? Além dessa da mama, certo? Do câncer de mama. Então, a mulher deve ir a um mastologista, se eu não me engano esse é o nome do especialista na área de saúde, a um médico especializado, fazer o exame da mamografia e evitar, né, exposição a raio-x e haver sempre cuidados de diagnóstico precoce. Existem os tratamentos e são todos eles quimioterápicos e radioterápicos, ok? De cirurgia também, a depender do nível e do grau de
desenvolvimento da doença, ok? O câncer de mama. Agora eu vou falar do câncer de próstata. Então, é o segundo mais comum entre homens, tipos de câncer, apenas perde para o de pele de não melanoma. Pele não melanoma. Vamos agora falar do câncer de próstata em homens. Então, veja lá. A situação horrível, né? A questão da morte, de destruição da saúde do homem. O homem precisa tomar cuidado com a glândula da próstata. Ela fica lá embaixo no abdômen, depois do aparelho reprodutor e da bexiga, ok? O câncer de terceira idade ocorre em 75% dos casos de homens a partir de 65 anos de idade, então é muito perigoso com o decorrer do desenvolvimento, né? O grau de avanço da idade do homem. Geralmente com 40 anos o homem já deve fazer pelo menos alguns exames, por exemplo, o exame de sangue do PSA, vou falar isso um pouco mais à frente. Os novos casos, a estimativa é de 65.840 neste ano e de 15.391 mortes, infelizmente, com esta doença. Então, a idade é um fator de risco, então, como eu falei, semelhante, né? Vamos fazer um comparativo de tempo. Quanto mais fica um organismo debilitado, quanto mais velho, ele vai perdendo o sistema imunológico e os outros sistemas vão ficando também o que? Debilitados. Tem que se tomar cuidado. Se há parentes, né? Questão hereditária. Se há com problema de saúde, já teve casos de câncer de próstata. E, claro, os hábitos alimentares e os costumes, né? Não praticar atividade física. Excesso de gordura corporal pode fomentar, né? Estimular mais o desenvolvimento do câncer de próstata. Este assunto todo que eu estou abordando estão nas páginas 210 e 211 do livro didático, ok? Então, exposições a aminas aromáticas, ou seja, a tipos, né, de produtos químicos como arsênio. Arsênio, ele faz parte de conservantes de madeira e é usado em agrotóxico para matar insetos. Indústrias químicas e de mecânicas, quer dizer, quem trabalha em indústrias passam por situações em que se deparam com esses elementos químicos dentro da indústria em si, do ambiente de trabalho. Quem trabalha com petróleo também, hidrocarbonetos, que são os HPAs, fuligem e dióxido também, dioxinas, que estão relacionadas ao câncer de próstata. Amianto, certo? Amianto, que faz parte dessas telhas de Eternit, telhas do tipo Eternit, comuns em casas. Então, nas fábricas desses tipos de telhas também possuem substâncias que destroem a próstata, então o homem deve tomar muito cuidado. Na fase inicial, o câncer tem uma evolução silenciosa, então muitas pessoas acham que não tem nenhum problema, porque não há nenhum sintoma, então é muito perigoso. Enquanto que o câncer de mama ele já mostra, né, nódulos como um dos tipos de sintoma, o câncer de próstata ele já é um pouco mais sutil, escondido. Então, existe o exame de PSA, ou antígeno prostático específico, que ele já determina se a pessoa já está tendo problema precoce, né, detectação precoce de câncer de próstata. A dificuldade de urinar, diminuição do jato da urina, são dos fatores, né? Aqui são os diagnósticos precoces, ou seja, com o costume do homem já dá para saber. Necessidade de urinar 2 vezes durante o dia ou à noite, mais de uma vez, né? No caso, mais vezes durante o dia ou à noite. Sangue na urina, perdão, 2 vezes não, mais vezes. Aumento, né, da vontade e necessidade de ir ao banheiro. Sangue na urina, então esse daqui já é um estado mais crônico, porque ao invés de sair urina da bexiga lá no mesmo espaço, né? Perdão. A urina da bexiga sai o que? O sangue que está na próstata, que tem a ver com o aparelho reprodutor. Então os dois aparelhos saem pela mesma uretra. Os dois aparelhos eles se encontram na mesma uretra e lançam seus respectivos produtos no mesmo espaço. Saindo sangue vai ser uma situação de diagnóstico muito triste, horrível para a saúde do homem,
Dosagem de PSA é um exame de sangue comum feito com um pedido ao médico de que faça o exame de PSA. Existe o toque, o do toque retal, o uso da glândula no espaço onde a glândula está, que aí já no caso é o urologista que faz esse tipo de exame. Caso o valor permaneça abaixo de 4 nanogramas por mililitro, então é um valor considerado normal. Acima disso já é onde se preocupar. Nenhum dos dois exames são 100% precisos, ou seja, ainda são necessários outros exames complementares, como por exemplo biópsia. Okay? E o tratamento, claro, o tratamento além da questão de alimentação, existe o combate ao DHT. Okay? No homem existe essa substância comumente abordada em diversos aspectos da saúde humana. DHT no homem, ele destrói, certo? Ele começa destruindo a produção de testosterona, ou pelo menos influenciando na produção, de maneira que quando já se vai ver, o acúmulo excessivo de DHT faz com que destrua não apenas a próstata, mas também outras partes do corpo do homem, como por exemplo a pele. Então, muito cuidado aí e sempre vá ao médico, independentemente se é menino ou menina. Já cuide da saúde desde novo, praticando atividades físicas, tendo boa alimentação e regularmente, ou seja, uma vez por ano, ir ao médico para fazer exames de checagem básicos da saúde, ok? Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, boa quarentena, tchau, tchau.